Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre números primos ou composto. É importante que vocês estejam com o livro aberto, na página 105, acompanhando esse conteúdo. Caderno também é aberto, fazendo aí as suas devidas anotações, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o seguinte: vamos entender a definição, ou seja, o que é número primo. É até curioso pensar e vocês podem até fazer uma pesquisa sobre isso, tá? É uma sugestão. Por que esse nome? Por que número primo? Fica a ideia aí para vocês. O que é número composto? E depois a gente vai ver como podemos saber se um determinado número ele é primo ou composto, tá? Existem algumas situações que a gente pode trabalhar para encontrar aí e saber se o número é primo ou não, tá bom? Se ele não vai ser primo, ele vai ser composto. Um dos dois ele vai ser. Vamos entender isso. Bom, primeiramente vamos entender a definição. O que é número primo? Matematicamente falando, número primo é todo número natural que possui apenas dois divisores. Quem são eles? O número 1 e ele mesmo. Então, isso aqui é importante que vocês anotem isso aqui, ó. O número primo ele só vai ter dois divisores, que vai ser o número 1 e ele mesmo. Como assim? Vamos trabalhar aqui dentro da sequência dos números naturais. Ó, a gente trabalha nessa sequência de número natural. Quem são os números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, aqui, vamos verificar quais desses números naturais são números primos, tá bom? Então, eu vou analisar de um por um. Primeiramente, gente, eu vou pular o zero, porque vai existir aí uma classificação para esse zero diferente em relação ao número primo ou composto e também o número 1. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a situação do número 0 e do número 1, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo número 2. Eu vou até marcar para vocês. Vamos começar pelo número 2. Olha só, se eu vou trabalhar aqui ó, com divisores, então vocês precisam recordar aquela nossa aulinha. Vocês vão encontrar, vocês precisam rever a aula 36, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A aula 36 nós trabalhamos os divisores de um número natural. Então, um dos métodos para a gente saber se o número é primo ou não é trabalhar com os divisores de um número. Então, primeiramente, vamos pegar aqui os divisores do número 2. Ó, os divisores do número 2. Quem são os divisores do número 2? Ou seja, quais são os números que a gente consegue pegar esse número 2 e dividi-lo? A gente pode dividir 2 dividido por 1, confere, e 2 dividido por 2. Pronto, então esses são os divisores do número 2. Vamos agora ao número 3. Quem são os divisores do número 3? O 1 e o 3, dentro da nossa sequência, não é isso? O número 3 só pode ser divisível por esses valores aqui. Quem são os divisores do número 4? 4 vai dividir por 1? Sim. 4 vai dividir por 2? Sim. E 4 também vai dividir por 4. Essa divisão que eu estou falando aqui, gente, é a divisão exata, tá? Quando o resto dá zero. Agora, a gente já verificou aqui a divisibilidade, né? Digamos assim, os divisores dos números 2, 3 e 4. Mas trabalhando nessa sequência aqui, a gente pode encontrar os divisores do número 5. O 5 vai dividir por 1, 5 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4, mas vai dividir por 5. Não é isso? Então, os divisores do número 5 é o 1 e o 5. Próximo número seria o quê? Os divisores do número 6. Então, ó, 6 vai dividir por 1, confere. 6 vai dividir por 2, confere. 6 vai dividir por 3, sim. E 6 também vai dividir por 6. Lembra lá na nossa aula, né, aula 36, que eu explico para vocês o seguinte: a gente vai determinando os divisores. Quando você chega na metade do número, ou seja, qual é a metade do número 6? Não é 3?
quando você chega na metade, você já pode ir para ele mesmo, ou seja, para o número ao qual você estava encontrando os divisores, tá? Cabe mais um aqui, os divisores do número 7. 7 só vai dividir por 1, não vai dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, vai dividir por 7. E assim, gente, você vai fazendo infinitamente aqui, através do conjunto dos números naturais. Você pode determinar os divisores de qualquer número, tá bom? Bom, pela definição de números primos, nós temos o seguinte, que número primo é todo número natural, ou seja, todos esses números aqui, ó, que a gente está determinando os divisores deles, são números naturais. Apenas dois que possui, tá? Apenas dois divisores, que vai ser um e ele mesmo. Bom, então vamos selecionar aqui qual desses números naturais só tem apenas dois divisores. Ó, o número 2, deixa eu marcar aqui para vocês. Nós temos aqui o número 2, só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, né? O número 1 e 2 é os divisores de 2. O número 3 só tem apenas dois divisores, que é o 1 e o 3, ou seja, o 1 e ele mesmo. O número 4, gente, ele não tem só dois divisores. Ele aqui, ó, tem três divisores. Então, ele não entra na classificação de números primos. Número 5, sim. Vamos marcar. Só tem apenas dois divisores, o 1 e o 5, ou seja, o 1 e ele mesmo. Número 6, olha a quantidade de divisores que tem o número 6, 4 divisores. E para ser número primo, só pode ter 2, então não entra. E aqui o número 7. Vamos marcar aqui o número 7. Bom, gente, com isso, né, a gente tira aí como exemplo, e aqui é um método que a gente aplica para encontrar, determinar se o número é primo ou não, através de seus divisores. Então, nessa sequência aqui, ó, quem são os divisores, quem são os números primos que a gente trabalhou aqui? Aí você escreve, tá? Vou colocar aqui para vocês. Os números primos são 2, né? 3, 5 e 7. Pois, através dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, os números 2, 3, 5 e 7 só tem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Entenderam? Muito bem. Bom, já sabemos o que é número primo, é aquele número que possui apenas dois divisores. Agora vamos entender o que é número composto. Bom, pessoal, número composto, um número natural, ele é composto quando tem mais de dois divisores naturais distintos. Bom, então, pegando aqui o nosso conjunto dos números naturais e trabalhando aqui todos os exemplos que a gente viu anteriormente, sabemos, né, que o número 2, 3, 5 e 7 só tem dois divisores e a gente determinou que eles são números primos. Então, o que seria número composto? Número composto, gente, é aquele que não é primo, ou seja, que vai ter mais de dois divisores. Deixa eu marcar isso aqui para vocês, ó. O número composto, ele vai ter mais de dois divisores, tá? Então, quem seria aqui os números que a gente chama de número composto? Eu vou ter o 4 tem mais de dois divisores, e o 6. Não é fácil? Pronto, então vamos escrever aqui, ó, que os números 4 e 6 são números compostos. Por quê? Porque eles não são primos. E por que eles não são primos? Porque ele tem mais de dois divisores. Entenderam? Não é simples? Muito bem. Bom, agora, como eu falei para vocês, que eu ia falar um pouquinho sobre o número 0 e o número 1. Por que a gente não começa a trabalhar com eles? Assim. Lembra dos critérios da divisibilidade que a gente estudou? Os critérios da divisibilidade, gente, a gente começa necessariamente pelo número 2.
Porque o critério de divisibilidade pelo número 1 é dizer o seguinte, que todo número divide por 1. Isso é fato. Mas necessariamente a partir do número 2 é onde a gente começa a trabalhar esses critérios, tá? Então, existe aqui um conceito para o número 0 e para o número 1, em que vocês vão entender que eles não vão ser nem primo e nem composto. Entenderam? Vamos aqui. Por que o número 0 ele não é primo e nem composto? 0 não é primo e nem composto, afinal, ele não é divisível, já que seu valor é nulo. Então, é aquela questão, gente, não existe divisibilidade por 0. Não tem como você dividir um número por 0. Então, se eu não consigo trabalhar aqui os divisores, então o número 0, ele não vai ser primo nem composto. Ele tem sim uma importância muito grande na história da matemática, né? É interessante a trabalhar o 0 de diversas formas, mas aqui no nosso conteúdo sobre número primo, ele não se classifica nem como número primo e nem composto, tá bom? Porque ele é nulo, é um elemento vazio e é nada. 0 é nada. Não tem como você dividir alguma coisa com nada, entendeu? Já o número 1, ele é divisível apenas por ele mesmo. Então, por exemplo, se eu fosse escrever aqui os divisores do número 1, por exemplo, eu ia colocar aqui os divisores do número 1. Quem seria os divisores do número 1? Vamos começar. 1 e pronto, acabou. Não tem mais nenhum outro divisor. E qual é a definição de número primo? Número primo tem que ter 2 divisores. E o número 1 só tem um divisor, que é o 1 e ele mesmo. Então, pela definição de número primo, o número 1 não se classifica como número primo. Certo, tia? Entendi porque ele não é primo. Agora, por que ele não é composto? Pela mesma situação, gente. Números compostos precisa ter mais de 2 divisores. Precisa ter 3, 4, 5, 6 e sucessivamente. Então, aqui também não se encaixa, tá? Então, por esse motivo, o número 0 e o número 1, ele não vai ser nem primo e nem composto. Os outros números, todos eles vão se classificar em uma dessas duas etapas. Entenderam? Show! Bom, sabemos a definição de números primos, sabemos o que é número composto. Agora, gente, como podemos saber se um determinado número é primo ou composto? Bom, uma das ideias é você trabalhar os divisores desse número, não é isso? Você vai fazendo os divisores de cada número, e aí, se tiver só 2 divisores, vai ser primo, se tiver mais de 2 divisores, vai ser composto. Mas existem outros métodos para a gente trabalhar e classificar se é primo ou composto. Os métodos são o processo das divisões sucessivas, o crivo de Aristóteles e a decomposição em fatores primos, tá? Essas ideias aqui, de como encontrar e verificar se um número é primo ou não, nós vamos estar trabalhando na nossa próxima aula, mas é importante que vocês saibam desde já que existem outros métodos de determinar se um número é primo ou não, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente está basicamente definindo, entendendo e verificando mais ou menos essa ideia de número primo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula, tá? Façam anotações, qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.